A Recopa Sul-Americana teve seu nascimento no ano de 1989, e a ideia foi de colocar frente a frente o campeão da Libertadores contra o campeão da recém-criada Supercopa dos Campeões da Libertadores. Disputada de forma ininterrupta até o ano de 1998, a Recopa Sul-Americana já teve como método de disputa o de jogo único e disputado fora do continente sul-americano, com Japão e Estados Unidos tendo sediado essas finais únicas. Desde 2005, o tradicional sistema de ida e volta na casa dos respectivos clubes classificados é realizado, e desde 2003, além do campeão da Copa Libertadores, também ganha o direito de disputar a competição, o campeão da Copa Sul-Americana. Nesse vídeo é dia de atualizarmos a lista de todos os clubes vencedores da Recopa Sul-Americana, a terceira competição no qual a Conmebol organiza. A edição de estreia em 1989 foi disputada em sistema de ida e volta, e os dois clubes classificados foram o Nacional do Uruguai, campeão da Libertadores de 88, contra o Racing da Argentina, campeão da primeira edição da Supercopa. O jogo da ida disputado em Montevideo terminou com vitória do Nacional por 1-0, e na volta em Buenos Aires, o empate de 0-0 deu ao clube o título da primeira edição da Recopa Sul-Americana. Curiosamente, esse foi o único título da Recopa conquistado por um clube do Uruguai. Em 1990, a final da Recopa reuniu o Atlético Nacional da Colômbia, campeão da Libertadores em cima do Olímpia, contra o Boca Juniors, que venceu a Supercopa em cima do compatriota Independiente. Essa foi a primeira final da Recopa disputada em jogo único com o país sede sendo os Estados Unidos. Em jogo apitado por José Roberto Wright, o Boca faturou seu primeiro título da Recopa e também do futebol argentino ao derrotar o Nacional por 1-0 em jogo disputado no Orange Bowl, estádio que na realidade é de futebol americano. Em 1991, aconteceu algo incomum na Recopa Sul-Americana, já que o seu grande campeão faturou o título sem ao menos entrar em campo. O Olímpia, em 1990, venceu a Copa Libertadores em final contra o Barcelona de Guayaquil, e também a Supercopa dos Campeões em final contra o Nacional do Uruguai. E como não existia uma terceira competição para destinar a vaga em aberto, a Conmebol decidiu então proclamar o Olímpia campeão da Recopa Sul-Americana de 1991 sem ao menos entrar em campo. A final da Recopa de 1992 reuniu as equipes do Colo-Colo, campeão da Libertadores de 91 sobre o Olímpia, e do Cruzeiro, campeão da Supercopa de 91 sobre o River Plate. Pela primeira vez, a final foi disputada em solo japonês, com o Memorial Estádio de Kobe sediando a decisão. Com o teimoso 0-0 no tempo regulamentar, o campeão teve de ser conhecido nas penalidades, com o Colo-Colo sendo mais efetivo ao converter 5 cobranças contra 4 do Cruzeiro. Em 1993, pela primeira vez, a Recopa Sul-Americana reuniu na final dois clubes do mesmo país, e os protagonistas foram o São Paulo, campeão da Libertadores de 92, e o Cruzeiro, campeão da Supercopa de 92. A fim de evitar uma desgastante viagem até o Japão, ficou combinado que o campeão seria definido em jogos de ida e volta, com o primeiro realizado no Morumbi e terminando empatado em 0-0, também sendo válido como um jogo do Campeonato Brasileiro. 3 dias depois, aconteceu o jogo da volta, e disputado no Mineirão, novo placar de 0-0, com São Paulo ficando com o título nas penalidades. Em 1994, o campeão da Recopa Sul-Americana poderia ter levado o título sem a necessidade de entrar em campo, já que o São Paulo em 93 venceu tanto a Copa Libertadores quanto a Supercopa, mas como em 93 existia uma terceira competição organizada pela Conmebol, a entidade resolveu então convidar o Botafogo, campeão da Copa Conmebol de 93, para preencher a vaga em aberto na final da Recopa. O jogo único no Japão foi vencido pelo São Paulo por 3-1, conquistando ali o seu segundo e até hoje último título da competição. Em 1995, pelo terceiro ano consecutivo, clubes do mesmo país decidiram a Recopa Sul-Americana, e os protagonistas naquele ano foram o Vélez Sarsfield, campeão da Libertadores de 94, contra o Independiente, campeão da Supercopa de 94. Novamente, com o Japão recebendo a final única, o grande campeão foi o Independiente, que com placar de 1-0 conquistou seu primeiro e até hoje único título da Recopa. Em 1996, mais uma vez o Independiente jogou a final da Recopa Sul-Americana, já que novamente havia ganho a Supercopa dos Campeões da Libertadores. O adversário foi o Grêmio, que havia sido campeão da Libertadores de 95.
Disputado em Kobe, a final única foi ganha com autoridade pelo tricolor gaúcho, com o placar final terminando 4-1. A edição de 1997 da Recopa reuniu as equipes do River Plate, campeão da Libertadores de 96, contra o Vélez Sarsfield, campeão da Supercopa de 96. Mais uma vez disputado em Kobe, no Japão, a final única foi ganha pelo Vélez na disputa de pênaltis, após um empate de 1-1 no tempo regulamentar. Esse foi o primeiro e até hoje único título da Recopa ganho pelo clube. A final da Recopa Sul-Americana de 1998 reuniu as equipes do Cruzeiro, campeão da Libertadores de 97, contra o River Plate, campeão da última edição da Supercopa em 97. As finais só foram ser jogadas em 1999, isso por conta da falta de datas disponíveis nos calendários dos clubes em 98, e ainda assim tiveram que pegar carona em 2 jogos pela Copa Mercosul de 99, ambos válidos pela fase de grupos. O Cruzeiro levou a melhor em ambos, com o primeiro em Belo Horizonte terminando 2-0 e o segundo em Buenos Aires terminando 3-0. Entre 1999 e 2002, a Recopa Sul-Americana não foi disputada, isso porque em 98 a Supercopa dos Campeões da Libertadores foi extinta, dando lugar às divididas Copa Mercosul e Copa Merconorte. Tempos atrás fizemos um vídeo contando um pouco mais dessa história, e os times que perderam a chance de jogar a Recopa Sul-Americana, caso a competição não tivesse passado por esse ato de 4 anos sem ser disputada. Confira no card que está aparecendo mais acima. Com a extinção da Copa Mercosul e também da Copa Merconorte em 2001, a Conmebol deu início em 2002 à disputa da Copa Sul-Americana, que desde então dá ao seu campeão uma vaga na final da Recopa Sul-Americana do ano seguinte. O São Lourenço venceu a última edição da Copa Mercosul em final contra o Flamengo e também a primeira edição da Copa Sul-Americana em final contra o Atlético Nacional da Colômbia. Classificado para a final da Recopa de 2003, o clube mediu forças contra o Olímpia, campeão da Libertadores de 2002, e o retorno da competição se deu nos Estados Unidos, mais precisamente em Los Angeles, com o Olímpia faturando o título ao derrotar o São Lourenço por 2-0. A Recopa de 2004 teve um campeão improvável, isso porque a final reuniu as equipes do Boca Juniors, então campeão da Libertadores de 2003, contra o Cienciano do Peru, campeão da Sul-Americana de 2003. Com o jogo novamente sendo disputado em final única nos Estados Unidos, os peruanos faturaram o título nos pênaltis, após o empate de 1-1 no tempo normal. A partir de 2005, a Recopa Sul-Americana deixou de ser disputada em final única, passando a ser jogada em partidas de ida e volta nos países dos clubes classificados, e a final daquele ano reuniu o Once Caldas, campeão da Libertadores de 2004, contra o Boca Juniors, campeão da Sul-Americana de 2004. Curiosamente, a Libertadores de 2004 foi decidida pelos clubes, e em tom de revanche, o Boca faturou o título da Recopa ao vencer em seus domínios por 3-1 e perder na Colômbia por 2-1. Em 2006, pelo terceiro ano consecutivo, o Boca Juniors marcou presença na final da Recopa Sul-Americana, e a vaga foi garantida graças a mais um título da Copa Sul-Americana. O adversário foi o São Paulo, campeão da Libertadores de 2005, e o título foi para as mãos do Boca ao vencerem na Bombonera por 2-1 e empatar em 2-2 no Morumbi. O Internacional foi campeão da Libertadores de 2006, enquanto que o campeão da Copa Sul-Americana daquele mesmo ano foi o Pachuca do México, o único clube da história a ter ganho uma competição da Conmebol sem fazer parte do continente sul-americano. O jogo da ida disputado no México terminou com vitória dos mandantes por 2-1, e na volta o Internacional com autoridade goleou o adversário por 4-0, conquistando ali o seu primeiro título da Recopa. O Boca Juniors foi o bicho-papão do continente nos anos 2000, arrastando todas as competições continentais que se tem direito. Campeão da Libertadores em 2007, o sexto título do clube até então, o adversário na final da Recopa de 2008 foi o também argentino Arsenal de Sarandi, que havia ganho a Copa Sul-Americana, e ganhando o primeiro jogo fora de casa por 3-1, e arrancando um empate na volta em seus domínios em 2-2, faturou o quarto título da Recopa Sul-Americana de sua história, se isolando como o maior campeão desta competição.
A Recopa Sul-Americana de 2009 reuniu em sua final o Internacional, campeão da Sula de 2008, e a LDU, campeão da Libertadores de 2008. O Colorado, que estava em festa pelo ano de seu centenário, foi superado em ambos os jogos das finais, com o primeiro em Porto Alegre terminando 1-0 para a LDU e com o segundo no Equador terminando com uma bela vitória de 3-0. Em 2010, mais uma vez a LDU marcou presença na Recopa Sul-Americana, e a vaga foi garantida através do título da Sula de 2009. Seu adversário foi o Estudiantes da Argentina, e mais uma vez surpreendendo, a LDU faturou o bicampeonato da Recopa ao vencer em seus domínios por 2-1 e segurar o 0-0 na volta na Argentina. 4 anos após o seu primeiro título, o Internacional alcançou o bicampeonato da Recopa Sul-Americana, e a final foi contra o Independiente da Argentina. O Inter jogou como campeão da Libertadores, enquanto que os argentinos como vencedores da Sul-Americana, e cada clube venceu seu jogo como mandante, mas pelo fato do Inter ter ganho da volta por 3-1, o título ficou no Beira-Rio. Entre 2010 e 2013, o Santos viveu uma era vitoriosa, comandada pelo menino Neymar, e um dos títulos ganhos foi o da Copa Libertadores de 2011. Classificado para a Recopa de 2012, o adversário foi a Universidade de Chile, que havia ganho a Sul-Americana, e com um empate de 0-0 no Chile e com a vitória de 2-0 em São Paulo, o Peixe faturou seu primeiro título da Recopa. Em 2013, pela primeira vez no século XXI, 2 clubes do Brasil decidiram a Recopa Sul-Americana, e os adversários foram o Corinthians, campeão da Libertadores de 2012, contra o São Paulo, campeão da Sul-Americana. Sem dar moleza para o rival, o Timão ficou com a taça ao vencer ambos os jogos, o da ida no Morumbi por 2-1 e o da volta no Pacaembu por 2-0. Em 2014, a Recopa novamente foi ganha por um time brasileiro, e os 2 finalistas foram o Atlético Mineiro, campeão da Libertadores de 2013, contra o Lanús, campeão da Sul-Americana. Os clubes já haviam se enfrentado em uma final continental, isso em 1997, quando o Galo levou a melhor na decisão da Copa Conmebol, e na Recopa de 2014, o Atlético faturou mais um título sobre os argentinos após vencer os 2 jogos das finais, com o segundo só terminando na prorrogação. O River Plate em 2015 foi disparado o clube mais bem-sucedido do continente, com os mais variados títulos conquistados. Campeão da Sul-Americana de 2014, o clube garantiu presença na Recopa de 2015 contra o São Lourenço, campeão da Libertadores, e levando a melhor nos 2 jogos contra o time do Papa, o River conquistou a sua primeira Taça da Recopa. No ano de 2016, o River Plate estava novamente na final da Recopa, dessa vez como o atual campeão da Libertadores. Da Sul-Americana, o representante foi o Santa Fé da Colômbia, e após o empate de 0-0 em Bogotá, mais um título foi garantido com o triunfo de 2-1 em Buenos Aires. Na temporada de 2016, o Atlético Nacional da Colômbia voltou a vencer a Copa Libertadores após quase 30 anos. E disputando também a Copa Sul-Americana, o clube chegou na final, onde enfrentaria a Chapecoense, mas a final foi cancelada por conta do grave acidente aéreo envolvendo a delegação do clube brasileiro. Com a Chape sendo declarada campeã da Sula pela Conmebol em forma de homenagear as vítimas, os clubes se enfrentaram em 2017 na final da Recopa, e com a Chapecoense vencendo na Arena Condá por 2-1, e com o Atlético Nacional revertendo prejuízo em seus domínios por 4-1, o título ficou na Colômbia. Em 2018, após 22 anos, Grêmio e Independiente reeditaram a final da Recopa Sul-Americana, já que o tricolor gaúcho foi o campeão da Libertadores de 2017, enquanto que os argentinos campeões da Sul-Americana. Tanto na Argentina quanto no Brasil, o jogo terminou empatado e, como consequência, as penalidades se fez necessárias. Convertendo 5 cobranças contra 4 do adversário, o Grêmio foi bicampeão da Recopa. Em 2019, o melhor time da década no continente, o River Plate, estava de volta à final da Recopa, e novamente a vaga foi garantida através de um título da Copa Libertadores. Seu adversário foi o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, e o jogo da ida disputado no Paraná terminou com vitória do Furacão por 1-0. Sem muito ameaçar na partida de volta, o Atlético não sustentou a pequena vantagem e sucumbiu ao perder o jogo e o título por 3-0.
Em 2020, o Flamengo, pela primeira vez em sua história, disputou a Recopa Sul-Americana, e a vaga foi garantida graças ao título da Libertadores de 2019. Pela frente, o clube mediu forças contra o emergente Independiente del Valle do Equador, campeão da Sula de 2019, e o jogo da ida em Quito terminou empatado em 2-2. Na volta no Maracanã, mesmo com um jogador a menos durante mais da metade do jogo, o Flamengo meteu 3-0 nos equatorianos e faturou o título. Na final de 2021, os dois protagonistas foram Palmeiras, campeão da Libertadores, e Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana. E em 2 jogos pra lá de emocionantes, com cada clube vencendo um como visitante, o grande campeão só foi conhecido nas penalidades. Convertendo 4 cobranças contra 3 do Palmeiras, o Defensa e Justiça conquistou mais um título continental. Pouco menos de um ano após perder a Recopa para o Defensa e Justiça, o Palmeiras retornou à competição, mais uma vez como campeão da Libertadores, e o seu adversário foi o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana. Na ida, empate de 2-2 na Arena da Baixada, e na volta, vitória de 2-0 no Allianz Parque e título inédito para o Alviverde Paulista. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Palpites para quem irá vencer as 2 principais competições da Conmebol em 2022? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.